Então, pessoal, se você chegou aqui a partir do primeiro vídeo, gostou do primeiro vídeo ou não gostou, achou que faltou alguma coisa, vamos lá para a parte que interessa agora, que é realmente como construir um programa, como executar ele, como utilizar o simulador de Logix Pro 500. Beleza? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente abre o programa e você vai vir aqui e vai abrir, criar um novo arquivo. Sempre utilizar essa parte aqui, ó, o Process Emulation, sempre seleciona isso, vai estar selecionado, mas se não tiver, você seleciona, dá OK. Você vai vir aqui, você vai limpar todas as informações que pode ter ficado de algum outro programa ou de algum outro exercício que você fez anteriormente, beleza? Limpou, zerado. Vamos começar o programa então. Você vai vir em simuladores e vai em simulador de entrada e saída, que é o que a gente precisa. Esses outros simuladores são situações que já te mostram assim, o programa que você tem que fazer, então você tem que seguir os exercícios. Como eu mostrei, você pode pegar ajuda aqui e descobrir o que é que você tem que fazer e tal, né? Mas vamos lá, simulador de entrada e saída. Primeira coisa então, a gente vai adicionar, vamos fazer um comando básico, né? Que é o acionamento de uma saída com a retenção dessa saída. A gente vai em User, a gente já tem uma linha aqui que é a linha inicial do programa, que é o fim do programa no caso, e a gente vai clicar nesse botão aqui, ó, nova linha, beleza, adicionamos uma linha, né? Vamos adicionar uma entrada, que seria o nosso Start. Então você vai adicionar a entrada, é apenas um clique, você pode fazer de duas formas, você apenas dá um clique ou você seleciona ela, arrasta e cola no lugar que você quer. Você pode colar em qualquer lugar. Então vamos colar aqui, né? Não sei porque, vamos tentar de novo. Vamos lá. Você vem e cola. Foi, agora foi. Colei errado, quero excluir. Sem mistério. Você seleciona ela e deleta. É normal. Ou você pode selecionar e recortar ela também. Beleza? Agora, como eu vou identificar essa entrada? Como eu vou identificar essa saída? Como eu vou identificar esse contador, esse bit? Existem duas formas e eu vou mostrar as duas formas. A primeira forma é você dizer, a minha entrada, por exemplo, a entrada I, no caso I de input, audio output, e é do slot 1, aí você tem a entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, né? Então você vai selecionar nesse ponto de interrogação aqui, você vai dar dois cliques no mouse e você vai escrever I, dois pontos, você vai seguir basicamente o que está escrito lá, e dois pontos, você vai dizer qual que é o slot que ela está, 1, você vai, e dois pontos, slot 1, barra, e aí você diz qual que é o número daquela entrada, a gente vai pegar a entrada 0 nesse caso, beleza? Então, a gente endereçou, essa linha, esse comando aqui vem daquela entrada lá. Aí você vai, botão direito do mouse e vai selecionar editar símbolo. Aqui é o que acontece, aqui é o momento que você vai, como se fosse comentar o seu código, você vai escrever o que aquele botão faz, o que aquela parte do programa faz, e essa informação vai ser carregada ao longo do programa se você utilizar ela de novo, uma memória ou algo assim, ou a mesma entrada em algum outro lugar. Então é muito útil isso, tanto para você não se perder no seu próprio programa, mas também para no mercado de trabalho, se um dia você trabalhar com isso, outras pessoas vão mexer no seu programa. Então o que você deseja fazer e também quer fazer para os outros é facilitar a vida de todo mundo, né? Vamos lá, editar símbolo. E aqui eu vou escrever Start, beleza? Esse é o nosso botão de Start. Agora a gente vai adicionar um outro botão, que é a saída, que é o Stop. Então a gente vai fazer, agora o outro jeito de fazer, de endereçar essa entrada é assim, você pode escrever i:1/1, que a gente vai usar esse comando aqui. Ou você pode simplesmente utilizar outro comando, outro jeito, que é você vem aqui
no endereço, tá vendo? Abriu ali, você segura, você clica, você segura e arrasta. Quando você chegar em cima do objeto, ó, não apareceu nada, mas quando você chegar na parte do endereço, você solta. Então vai já automaticamente endereçar isso para lá, beleza? Vamos só reorganizar aqui. Isso aí. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma saída, né? Então a gente vai adicionar uma saída. E essa saída, mesma situação, eu posso arrastar daqui a saída que eu quero, ou eu posso selecionar, ó, 2 pontos. Agora é o slot 2, então 2 barra saída 0. Beleza? Então, beleza. Isso é a nossa saída. Bom, vamos lá. Então, a gente foi levando aqui, como eu não estou acostumado a fazer vídeo, comecei a falar e esqueci de fazer o jeito certinho. Esse nosso botão, como a gente comentou, é o botão de stop, né? Então, esse vai ser o botão de stop. Beleza. E essa vai ser a nossa saída, né? Então, a gente vai fazer ali, vamos botar motor, né? Que a gente vai ligar um motor nesse sistema. Beleza. O que acontece? Por norma, a gente sabe que o contato do stop tem que ser um contato normalmente fechado, né? Mas no caso não é no programa que tem que ser, é na parte física, né? Então vamos lá, a gente vai dar um botão direito aqui, vamos estabelecer um contato fechado e aqui um contato aberto, simplesmente um botão, né? Beleza. Mas eu coloquei o contato fechado no programa. Como eu faço para mudar agora sem precisar apagar tudo e começar de novo? É simples, é botão direito e mudar de contato aberto para contato fechado. Beleza? Ótimo. Tenho essa minha linha aqui e agora eu preciso fazer o quê? Fazer a retenção. Como eu vou fazer a retenção? A retenção a gente vai adicionar esse nó ao nosso programa. Então, você simplesmente adiciona um nó em qualquer lugar que seja e o que o programa acontece? Você não consegue arrastar essa perninha aqui, esse terminal para cá, não funciona. E ele até te dá um aviso, dizendo, olha, é mais fácil se você movimentar o que você quer para dentro desse nó do que você movimentar o nó. Então, vamos lá. Segura apertado e posiciona no local que você quer. No meu caso, eu quero aqui. Beleza? E então, agora, como a gente já tem uma saída aqui, a gente vai utilizar a memória dessa saída para fazer a retenção. Correto? Vamos lá, então. Adicionei uma nova entrada e o que aconteceu? Ela me posicionou num lugar aleatório do programa. Eu vou arrastar ela novamente para o local que eu quero. Beleza. Mas como agora a situação é a seguinte, como eu vou nomear isso aqui? Como que eu faço para nomear isso aqui? É a saída, é a entrada? Como é? Você pode simplesmente digitar o valor ou o mais fácil e o mais recomendado nesse caso, você segura aqui o endereço, você arrasta da mesma forma que a gente fez com as entradas e as saídas, você arrasta para cá. E você viu que o nome dele que você colocou veio para cá, então por isso a importância de comentar o seu código, fica muito mais fácil para você entender. Beleza? Agora a gente já tem o nosso programa e agora a gente vai carregar ele para o PLC. Essa parte aqui simula realmente um PLC, então o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para mostrar o nosso controle do PLC aqui e a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer o download do seu programa para o PLC e não tem mistério, não precisa configurar nada porque é só um simulador, né? Então você vai simplesmente apertar download, a tela vai piscar, vai simular que está carregando, beleza, você carregou o seu programa, mas ele não está rodando ainda, né? Aqui gostaria de mostrar para vocês essa parte, quando você simular os exercícios do simulador ou algo assim, você tem uma velocidade de resposta, que é o tempo que é a varredura que o PLC vai fazer.
Isso não existe, ou não conheço algo que existe no mundo real, mas como é um simulador, isso ajuda para você, nos simuladores, conseguir ver o processo rodando mais rápido, mais devagar, assim, para mais questão visual mesmo, tá? Então, beleza, carregou e agora a gente vai rodar o nosso programa. Run. Beleza. A situação é o seguinte, o que tem que funcionar? Quando eu apertar o botão de Start, tem que iniciar o processo, e quando eu apertar o Stop, tem que parar. E a gente tem uma saída aqui, uma retenção aqui. Aqui assim você pode selecionar a cor da sua saída, né? Que você quer ver. No meu caso, a gente vai botar amarelo, né? Então essa saída ela vai ter que ficar amarela quando eu partir. Então vamos lá, partir. Viu? Não sei se deu para acompanhar muito rápido, mas o que aconteceu? Vou tentar mexer aqui para você ver. Não, isso é a velocidade talvez da tela, né, que você consegue ver. Eu apertei, dei um clique aqui, pum, acionou aqui, fez a retenção, está retido e está em funcionamento. Só vai desligar agora que eu apertar aqui. Pronto, desligou. Então, é basicamente assim que você começa a construir um código com entradas e saídas, e você tem a possibilidade de utilizar nesse simulador, então, 32 entradas e 32 saídas, que é um número assim, considerável para você fazer seus exercícios e outras coisas, né? Além disso, você pode usar bits de memória também para salvar saídas que não são físicas, e que isso ajuda muito, e os outros componentes do programa. Então, beleza. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta se vai ser útil para você. No próximo vídeo agora eu vou mostrar alguns exercícios que eu já fiz e simulando como é. Então vocês podem ter uma ideia de como ficou o programa e também utilizar para vocês. Beleza? Forte abraço e até mais.